Esse vídeo não vai ser sobre perfumes animálicos e desafiadores, como eu costumo falar aqui no meu canal. Então nada de oud com cheiro de esterco, couro com cheiro de cavalo, secreções animais, hoje não. Hoje eu vou falar dos 7 perfumes mais compartilháveis da minha coleção inteira. São perfumes que qualquer pessoa pode usar tranquilamente, sem medo. Fala pessoal! Bom, eu já estava devendo esse vídeo há bastante tempo aqui no meu canal. Várias pessoas me pediram em comentários para eu começar a falar um pouco mais sobre perfumes compartilháveis. São perfumes que qualquer pessoa consegue usar sem muito medo, sem muita preocupação. Então em vários vídeos eu falo de perfumes femininos, perfumes compartilháveis que eu tenho aqui na minha coleção, só que para esse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Então se você acompanha meu canal aqui há algum tempo, sabe que a maioria dos meus perfumes são masculinos, desafiadores, perfumes com nota de oud, civeta, castório, são notas mais difíceis de usar, só que esses perfumes que eu vou falar hoje são perfumes mais versáteis, mais fáceis, mais agradáveis também. Fica até o final, que eu também vou falar de alguns perfumes pela primeira vez aqui no meu canal. O primeiro perfume dessa lista é esse aqui. Esse é o Diptyque d'Ossonne EDT, ou Eau de Toilette. Esse perfume ele foi lançado em 2005 e ele é criação do francês Fabrice Pellegrin. Ele criou perfumes para dezenas de marcas e na minha coleção eu tenho 4 perfumes dele. O primeiro é esse da Zara, o Mountain Woody Forest. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre esse perfume. Também tem esse aqui da Montblanc, é o Patchouli Ink. Depois tem o Velvet Rose and Nude, da Jo Malone. Foi ele que criou também esse perfume. E por último, um outro perfume da Diptyque, que inclusive poderia estar nesse vídeo aqui, que ele também é bem compartilhável, mas eu dei preferência para falar de frascos. Esse aqui é um Travel Size. Esse é o L'Eau Papier. Vê que está na metade aqui já. Esse frasco aqui é de 7,5 ml, já foi metade. E eu também estou falando de um perfume por marca só, igual eu fiz no meu último vídeo, para dar uma diversidade legal aqui no vídeo também. E o d'Ossonne, ele é um dos perfumes mais famosos da Diptyque, e ele também está disponível na versão EDP, ou Eau de Parfum. Vou borrifar ele aqui. O borrifador da Diptyque é bom, nada a reclamar. Bom, a saída aqui do d'Ossonne, né, os primeiros minutos, a nota mais evidente aqui é, obviamente, a nota de tuberosa, que é uma flor branca. Para mim, esse perfume aqui é referência para a nota de tuberosa, é um dos mais famosos que tem essa nota assim tão forte. E outro perfume que eu tenho aqui na coleção também, que tem a nota de tuberosa bem forte, que é bem referência também para essa nota, é esse aqui. Esse é o Carnal Flower. Eu tenho só esse Travel Size aqui de 10 ml. Vê que ele está na metade aqui já. Estou salvando os últimos ml aqui, que eu não tenho um frasco grande desse. Ele também é bem compartilhável. Inclusive ele poderia estar nessa lista aqui, só que eu peguei um outro perfume da Frederic Malle, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, o d'Ossonne é um perfume bem fresco, bem elegante, e assim, eu acho até que ele é um pouco mais feminino do que masculino, só que se você é homem e não tem problema nenhum em usar perfume floral, como esse aqui, eu acho que é tranquilo também, ele é bem compartilhável. Para fechar o d'Ossonne, eu indicaria esse perfume aqui para dia mais quente ou dia chuvoso, também para usar durante o dia. Eu acho que para a noite eu usaria um perfume um pouco mais forte do que esse aqui. O segundo perfume desse vídeo é esse aqui. Esse é o Moscow Mule, da Juliette Hazagan. Esse perfume aqui ele é mais novo do que o primeiro desse vídeo. Ele foi lançado em 2017 pelo fundador e perfumista da marca, o Romano Ricci. Ele já criou 12 perfumes para a própria marca, e esse aqui, o Moscow Mule, é o único perfume que eu tenho dele. Borrifador mais ou menos. Esse perfume aqui ele é bastante cítrico, a saída dele. Eu lembro que na pele, depois de um tempo, aparece já a nota de gengibre, mas pelo menos aqui no papel, no comecinho, é só limão mesmo, bem cítrico. E o começo dele aqui, o cheiro dele lembra bastante um picolé que eu costumava comer quando eu era mais novo. Picolé da Kibon, um frutari de limão. Cara, igualzinho frutari. Mas esse cheiro só dura alguns minutos, uns 5, 10 minutos, depois ele some. E esse cheiro do limão com gengibre, pelo menos na pele, no papel não muito, mas na pele essa mistura dá um cheiro de vodka. Então é bem interessante porque o perfume chama Moscow Mule, então tá bem fiel ao próprio nome. Bom, esse perfume aqui eu já usei ele em casa algumas vezes, mas eu indicaria ele facilmente para ir para academia, para ir para o trabalho,
Pra sair eu acho que não, porque ele não é um perfume tão marcante assim, não é um perfume tão forte. A não ser que você goste só de perfumes mais discretos, aí seria uma boa. Mas esse perfume aqui, não é porque ele tem uma hora aqui que ele dá um cheiro de vodka, ele não dá um cheiro de bebum. Você não vai usar esse perfume no trabalho, o povo vai achar que você tá bêbado. Pode ficar tranquilo. E esse perfume aqui me lembra bastante um outro perfume que eu tenho aqui na coleção, que é o perfume favorito da Le Labo. É o único que eu tenho em um frasco também de 50 ml. É o Another 13. O perfume lembra bastante esse Le Labo. Resumindo, o Moscow Mule, para mim, é um perfume bem compartilhável, qualquer pessoa pode usar tranquilamente, para ir para o trabalho, para academia e para usar à noite, caso você não goste de perfumes mais fortes. O próximo perfume desse vídeo é um perfume da Tom Ford e é o Café Rose 2023. Esse perfume aqui ele foi criado pelo Antoine Lie, perfumista francês, e ele já criou perfumes para várias marcas de nicho, incluindo aí Tá Libre d'Orange, a marca que eu estou conhecendo mais agora, comprando alguns perfumes deles, testando também os decantes. Esse perfume aqui, ele que criou, é o Rian. Esse perfume ele tá lacrado ainda, eu vou fazer um unboxing dele nos próximos vídeos aqui no canal. E um outro perfume que ele criou também é esse aqui, uma collab com o Pharrell Williams. Esse é o Girl. Vou colocar o frasco dele aqui do lado. Eu falo desse perfume aqui direto no canal porque ele lembra o Narciso Rodriguez For Him. E esse aqui também está descontinuado, assim como o Narciso Rodriguez. Borrifador bem tosco da Tom Ford. Eles não têm os melhores borrifadores no mercado, definitivamente. Bom, a saída desse perfume aqui tem muita rosa, que era meio esperado já, né? O perfume chama Café Rose. A rosa aqui, a rosa muito boa. Mas, bizarramente, eu não pego nenhum café aqui, nenhuma nota de café nesse perfume. Eu, viciado em café, cafezeiro, tava crente, né, que eu ia comprar esse perfume aqui e ia ter uma nota de café legal. Sim, foi erro meu. Eu não testei esse perfume antes, comprei no blind mesmo. Mas em momento algum esse perfume tem café. Mas a rosa aqui compensa, o cheiro da rosa aqui é muito bom. Das rosas, né, eles falam na pirâmide olfativa que tem dois tipos de rosa. Rosa turca e a rosa búlgara, se eu não me engano. Um perfume muito bom, um perfume compartilhável também. Não é porque tem rosa que é um perfume feminino não, gente, pelo amor de Deus. Eu vi algumas pessoas no Fragrantica comparando o Café Rose da Tom Ford com um dos melhores perfumes da Frederic Malle, que é esse perfume aqui. Portrait of a Lady. Perfume que eu só tenho esse decante aqui de 10 ml, porque ele tá na metade já. Na verdade, o Tom Ford, pra mim, ele é um pouco mais leve e ele é menos esfumaçado do que o Portrait of a Lady. Esse perfume aqui é um dos melhores perfumes da marca e eu tô esperando uma promoção no frasco comemorativo que eles lançaram. Esse perfume ele acabou de fazer 15 anos, na verdade no ano passado. Eles lançaram um frasco todo vermelho, vou colocar uma foto aqui do lado. Esperando um dia, né, quem sabe, esse perfume aqui nesse frasco entrar na promoção para eu poder comprar um frasco de 100 ml desse aqui. Quanto a recomendações para o Café Rose, eu diria que esse perfume aqui ele é mais para sair ou para usar durante a noite. Não acho que seja uma boa para o trabalho não, muito menos para academia. Vou falar agora de uma marca que eu gosto bastante. Eu tenho 3 frascos de 50 ml e decantes oficiais de todos os perfumes que eles já lançaram até hoje, exceto o último perfume, que é um Gourmand, que foi lançado recentemente. Vou falar agora desse do Cita, Le Sillage Blanc. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2017, mesmo ano de lançamento do Moscow Mule, e a fundadora e perfumista oficial da marca que assina esse perfume aqui é a Pissara Umavijani. Tampa bem pesada. Esse perfume aqui é um perfume Chypre, é um perfume bem verde, muito por conta das notas de gálbano e de musgo de carvalho. E outro perfume que eu tenho na coleção que lembra bastante, o Le Sillage Blanc, esse perfume aqui, é o Frederic Malle Synthetic Jungle. Os perfumes que eu mais usei já dessa marca. Perfume que agora chama Synthetic Nature, tiveram que mudar de nome. Perfume muito verde também. Também tem muito gálbano nesse perfume aqui. Inclusive, se você gosta de perfumes verdes, uma forma fácil de ver se um perfume pode combinar com o que você gosta, dá uma olhada no Fragrantica. Tem uma forma de você ver os votos das pessoas. Se tiver muitos votos para a nota de gálbano, grande chance de ser um perfume que você vai gostar.
Esse perfume aqui, o Le Sage Blanc, assim como o Frederic Malle também, o Synthetic Jungle, são perfumes excelentes para qualquer época do ano. Não interessa se está frio, sol, dia, noite, chuva, qualquer tempo é tempo bom para esse perfume aqui. Eu diria que seria bom para sair, né, pode borrifar aqui tranquilo. Se for usar no trabalho, eu diminuiria um pouco a quantidade de borrifadas desse perfume. E na verdade, esse Frederic Malle é o único perfume até hoje que eu já sequei um decante de 10 ml. E foi só usando para o trabalho. O próximo perfume também é inédito aqui no canal. É uma marca que eu conheço relativamente bem. Tenho 4 frascos mais 8 decantes de 8 ml cada. Vou falar agora da marca francesa Serge Lutens. E o perfume é esse aqui. É o La Religieuse. Olha a cor do perfume. Então esse perfume aqui ele foi lançado em 2015 e o perfumista é o britânico Christopher Sheldrake. É o cara que criou praticamente todos os perfumes da Serge Lutens. De acordo com o Fragrantica, são 59 perfumes já criados para essa marca aqui. A saída do La Religieuse também tem um floral branco aqui, só que não é a tuberosa do Dosson, não é o mesmo floral branco aqui. No caso desse perfume, é o jasmim. E o jasmim aqui é uma nota que é fácil de identificar também, mesmo porque o último perfume desse vídeo também tem uma nota de jasmim. Só que ela é um pouquinho diferente, você vai saber por que daqui a pouco. Bom, o jasmim aqui ele é bem limpo, bem sabonetado, ao contrário do jasmim do outro perfume que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é um jasmim indólico, um perfume mais animálico do que esse aqui. Mas esse perfume aqui, muito compartilhável, muito fácil de usar. Ah, e eu lembrei também que a minha esposa, ela gosta bastante desse perfume aqui, do floral aqui. Ela tem inclusive alguns perfumes dessa marca na coleção dela. O penúltimo perfume compartilhável desse vídeo é o Lis Méditerranée, da Frederic Malle. Uma das 3 marcas que eu mais gosto, junto com a Roja e a Amouage. Esse perfume aqui é o perfume mais antigo dessa lista. Ele foi lançado no ano 2000, aí os tempos sombrios, né, do bug do milênio, para quem lembra. A gente achou que o mundo ia acabar, que os computadores iam parar de funcionar, o hospital fechar. Enfim, tempos sombrios. Voltando pro perfume, esse perfume aqui ele foi criado pelo Edouard Flechier. Esse perfumista aqui ele tem um outro perfume também para Frederic Malle, e eu tenho esse perfume na coleção. É o Rose Tonnerre. Vou mostrar agora um dos melhores borrifadores da minha coleção, da Frederic Malle. Mostrar agora um dos melhores borrifadores da minha coleção. Só porque eu falei, isso é um jato fuleiro. Oh, perfume bem floral. Na própria pirâmide desse perfume tem umas 10 flores diferentes lá. Bom, e no caso desse perfume aqui, o perfume chama Lis Méditerranée. Lis é lírio em francês, e de fato é a nota mais marcante aqui desse perfume. Ao contrário da fake news aqui do Café Rose, que não tem café nenhum. E coincidentemente, um outro perfume que eu gosto bastante, e que eu falo muito aqui no canal, que também tem a nota de lírio, é esse perfume aqui. É o Elegantly Tokyo, da Zara. Mesmo floral. Tão fácil de usar quanto. Esses 2 perfumes aqui, diria que são excelentes para ir para o escritório. E para usar no calor também, no verão. Bom, e uma curiosidade sobre o Lis Méditerranée. Esse perfume aqui é o único perfume aquático da coleção inteira da Frederic Malle. Só que esse aquático aqui é um aquático que eu gosto, que eu tolero. Ao contrário de 90% dos perfumes desse tipo que eu experimentei já até hoje. Acho que provavelmente por conta da nota floral aqui do lírio. Então, o Lis Méditerranée seria uma opção de nicho e o Elegantly Tokyo seria uma opção designer. Perfumes compartilháveis bons para o escritório. Chegando agora no último perfume desse vídeo, esse que é provavelmente o mais desafiador dos 7 que eu estou falando aqui hoje, vou falar do Amouage Opus 9. O perfume faz parte da Library Collection e, infelizmente, é o único perfume dessa lista aqui que já foi descontinuado. E olha que ele nem é tão antigo assim. Ele foi lançado em 2015, enquanto esse aqui foi lançado no ano 2000. E ele está à venda ainda. 2 perfumistas bem famosos trabalharam junto no Opus 9. O primeiro deles é o Pierre Negrin. Ele trabalhou em 16 perfumes para Amouage, incluindo
Portrayal Man, que eu também falo direto aqui no canal. E o outro perfumista, no caso a perfumista, é a Natalie Lawson. Ela criou perfumes também para várias marcas, incluindo esse aqui para a Moage, o Miss Woman. Esse perfume aqui que é o favorito da Le Labo, que eu já falei aqui nesse vídeo, o Another 13. E os 3 primeiros perfumes da linha Encre Noir, da marca Lalique. Então, por esse frasco é bem diferente também. Ela é pesada, mas ela tem um desenho diferente dos outros também. E a diferença para o Portrayal Man. E ela não é imantada. Borrifador bem bizarro. Uma diferença que eu falei aqui no começo, o Serge Lutens ele tem a nota de jasmim, só que é um jasmim fácil, não um jasmim limpo. Eu disse que o último perfume desse vídeo, ele também tinha um jasmim, né, no caso esse perfume, só que o jasmim do Opus 9 é um jasmim indólico, é um jasmim meio fecal, meio animálico. Só que esse perfume aqui, ele também tem a nota de civeta. Então mistura esses dois, fica bem mais difícil do que o Serge Lutens, bem mais difícil que esse aqui. Bom, se por um lado esse perfume é o mais difícil de usar dos 7, para mim ele também é o mais criativo, ele é o mais diferentão aqui dessa lista. Bom, esse perfume aqui, para mim, ele é muito compartilhável, talvez o mais compartilhável desse vídeo também. Apesar dele ser um floral, ele tem um floral aqui mais animálico, né? Ele é um pouco mais puxado. Na secagem também desse perfume, eu lembro que tem a pimenta preta e ele tem um pouco de couro também. Então, mais um motivo para ele ser bem compartilhável. Bom, as notas oficiais desse perfume ainda tem a cera de abelha e o âmbar cinzento, ou ambergris. Então vê que tem tipo muitas notas animálicas nesse perfume aqui. Que não é surpresa então, o meu favorito aqui dessa lista de 7 perfumes compartilháveis. Bom, e o Opus 9 para mim dá para usar em qualquer época do ano, exceto num calor infernal. Eu acho que se tiver um calor, se tiver um tempo muito quente, as notas animálicas desse perfume aqui vai ficar muito enjoativo. Eu acho que não vai ser uma boa não. E em nenhuma situação, nenhuma época do ano, dá para usar para o escritório. Acho que é um perfume assim que é muito animálico para o escritório, não recomendo. Então, o último perfume dessa lista, meu favorito, Opus 9 da Moage. Vou fazer o seguinte aqui agora. Peguei a fita aqui dos 7 perfumes que eu borrifei, que eu falei aqui nesse vídeo. Vou lá na sala pedir a opinião da minha esposa, do que ela acha de cada um desses perfumes aqui. Já volto. Corrida, hora de seu pitaco, hora de brilhar. Eu não tô te ouvindo. É Tira o fone. Hora de brilhar. Brilhar? É. Quero saber a sua opinião de cada um dos perfumes que eu falei nesse vídeo, um por um. Você tá rindo já. Tenta ser direta. Sem ler o nome. Isso é bom. Cheiro de quê? Sei lá, sabonete? Sabonete? Acho que sim. Tá bom. Tipo sabonete. Tá, o primeiro cheiro de sabonete. O segundo. Ai, esse tem aquele cheiro ruim. Cheiro de quê? Mas aquele cheiro ruim ele passou, né? Não sei. Ele tem aquele cheiro ruim seu lá. Cheiro ruim de Mas quê? ele De tem oud? É. Cheiro de oud? Bem no inicinho. Agora deve estar no final porque tá seco, né? Mas ele tem um cheiro de... Ah, não sei o nome. Bom, minha filha, são 7 perfumes. Eu não sei não. Nesse momento ele parece ser bom. Mas ele provavelmente no início dele deve ter um Wood da vida. Você tem perfume dessa marca? Juliette Hazagan. Mas Você ele gostou é dele? doce, é diferente. Esse, sem ler. Amaciante de roupa. Amaciante de roupa esse aqui. É? Uhum. Fofo, azul. Igualzinho. Fofo azul. Cheiro de quê? De que nota que você percebe? Ah, não tem nem ideia. Tá, próximo. Ah, não, esse é muito ruim. Esse é muito ruim. Surtou. Tem cheiro de besouro. Como é que chama? Que é bicho? Maria fedida. Tipo isso. Maria fedida. Ele é bem verde, esse aí. Deixa eu Bem ver. verde. Ele é. Sim, você acertou. Próximo. Esse lembra o segundo? Eles são parecidos. Só que o segundo é mais doce. O segundo é mais doce. Esse aqui é mais forte. Essa é a única diferença, mas eles são parecidos. Penúltimo. Ele também é verde, esse aqui. Não gosto dele, não. Sei lá, cheio de hotel. Você não gosta porque tem cheiro de hotel? Não, mas não é hotel. No hotel albergue? Ai, esse hotel lá dos Estados Unidos.
Hotel Depois barato. que eles limpam. É, Cheiro de hotel barato? É, hotel barato. Depois que eles limpam. Cheiro de hotel barato. Você acabou de falar do perfume mais caro da lista. Não, próximo. Nossa Senhora. Nossa, esse aqui é terrível. Pior de todos. Horrível. Tem cheiro de tinta com gasolina. Horrível. Tinta com gasolina? É. Nossa. O que você mais odiou foi o que eu mais gostei. Claro que sim. Tem alguma dúvida? Surpresa zero. O que ela menos gostou foi o que eu mais gostei. Esses foram os 7 melhores perfumes compartilháveis aqui da minha coleção. Deixa nos comentários aqui embaixo se você tem algum desses perfumes que eu falei aqui hoje. Ou então se você tem outro perfume que você acha que também é compartilhável. Deixa aqui nos comentários para o pessoal poder conhecer. Não esquece de deixar uma curtida, deixar uma hypada para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.